Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2020, primeira aplicação, caderno rosa, questão 95. Bom, pessoal, essa questão, particularmente, eu achei que ela podia ter um desenho. Ela podia ter um desenho para facilitar o entendimento da questão para o aluno. Na verdade, o aluno aqui que conseguiu ver essa questão com um pouco mais de facilidade, é porque ele lembrou de um desenho, de uma questão, e aí ao lembrar o desenho de uma questão, ele então trouxe e falou assim, então é isso. Mas a falta de um desenho aqui deixou a coisa um pouco mais difícil, tá? Então vamos lá, olha só o que ele propõe pra gente. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor como fogão e aquecedores, ou em local onde incide diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o seu consumo de energia. Beleza. O não atendimento dessa recomendação, então qual é a recomendação? Não devo botar o refrigerador perto de fonte de calor e não devo botar o refrigerador pegando sol diretamente, tá? Beleza. Então, o não atendimento dessa recomendação resulta no aumento de consumo de energia. Por quê? Então, ele não está perguntando se vai ter o aumento de consumo, ele já falou que vai ter. Então, se teve aumento de consumo de energia, por que, que vai ter esse aumento de consumo de energia? Aí ele vai. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. O problema é que o aluno tinha que lembrar o que era condensador e talvez o aluno não lembrasse. Ele não tem o desenho do ar-condicionado na cabeça dele. E de fato, você tem o compressor, eles chamam de condensador, evaporador também. Então, ficou assim, sabe? Um desenho tentaria trazer isso de forma mais simples. Mas vamos lá ver as outras opções. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Ô, gente, se o troço vai receber calor, como é que a temperatura diminui mais rapidamente? Não rola. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Não, olha só, presta atenção. O refrigerador, ele sempre vai baixar a temperatura. Só que ele vai baixar a temperatura gastando menos energia, ou ele vai baixar a temperatura gastando mais energia. Não faz sentido falar que botar o refrigerador no sol vai fazer ele esquentar as comidas. Não, ele vai esfriar. Só que vai gastar mais energia para isso, que é o que está aqui mais ou menos escrito no texto. Tá? Então, não faz sentido a letra C, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura, não faz sentido. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Na verdade, liquefazer a substância refrigerante vai liquefazer do mesmo jeito. Você vai fazer o compressor, vai pegar o vapor e vai comprimi-lo, transformando em líquido. Não tem mudança disso. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com mais dificuldade. Bom, olha só, eu tenho que tomar cuidado que essas correntes de convecção nas proximidades ocorrem com mais dificuldade, pode até ser resposta de alguma questão, não essa. Então, por exemplo, quando eu boto a geladeira dentro de um buraco, confinado, que o tamanho do buraco é praticamente o tamanho da geladeira, eu vou ter dificuldade de fazer a corrente de convecção, sim, isso é verdade. Mas não é o caso aqui, ele não falou de botar em um buraco, ele falou de ficar exposto ao sol ou ficar perto de uma fonte de calor, tá? Então observa, o que acontece? O fluxo de calor por condução é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os corpos. Então, o que acontece? Aquela grade de trás da geladeira, ela esquenta. E a temperatura dela é maior, a temperatura do ambiente é menor,
Então ela fornece calor para o ambiente. Só que o fluxo de calor entre ela e o ar depende da diferença de temperatura. Quando a diferença de temperatura é grande, o fluxo de calor, isto é, a quantidade de caloria por segundo, é grande. Agora, quando a diferença de temperatura é pequena, o fluxo de calor, a quantidade de caloria por segundo é pequena. Então, de fato, o fluxo de calor entre a parte quente e o ar diminui devido à diminuição da diferença de temperatura entre o que está quente e o que está frio, porque o que está fora fica tão quente quanto a placa. Aí não funciona direito. Aí repara, ó, se a temperatura do ambiente estiver próxima à temperatura do condensador, que é aquela parte que fica lá atrás, chama-se condensador. Então, se a temperatura do ambiente estiver próxima à temperatura do condensador, a diferença de temperatura diminui entre o condensador e o ambiente e automaticamente o fluxo de calor cai. O fluxo de calor fica prejudicado, tá bem? Então, onde é que tem isso? O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Automaticamente ficamos com a letra A. Repara que a gente tinha duas questões falando, duas frases, né? Falando de fluxo de calor. A letra A e a letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura interior do refrigerador. A gente já tinha visto que o interior do refrigerador vai ser refrigerado do mesmo jeito, só vai gastar mais energia para fazer isso. Tá? Ele não falou que a geladeira ia esquentar, ele falou que vai gastar mais energia para esfriar. Tá? Então, meninos, automaticamente, alternativa letra A, alternativa correta. Tá aí uma questão conceitual interessante, mas que eles podiam ter colocado um desenho mostrando o que era o condensador, o que era o evaporador, o que era o compressor. Ele podia ter dado um esquema do frigorífico para o aluno raciocinar em cima do esquema, que ficava uma coisa menos decoreba. Tá bom? No mais, gente, valeu, um grande abraço e até a próxima questão.